Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Como ela falou, nosso tema, família, laboratório de experiências reparadoras. E para começar nesse estudo, essa reflexão, eu quero dedicar essa palestra, esse estudo, aos meus pais. Tudo bem? Tá, obrigada. Quero dedicar aos meus pais, já que a gente está falando de família, aos meus pais, né, que já estão no mundo espiritual, meu pai, Manuel, minha mãe, Jacira, e que eu tenho imensa gratidão por Deus ter me concedido poder ser filha dessas duas pessoas maravilhosas. Meu pai, um homem muito brando, muito amoroso, um exemplo de simplicidade na nossa comunidade, na nossa vida. Minha mãe, um temperamento muito forte, mas eles me possibilitaram muitas maravilhas nessa existência. E eu tenho muita gratidão. E a gente ainda continua, né? Se encontrando, se vendo no mundo espiritual, através do sono, através do desprendimento do corpo. E a gente continua, né, crescendo, cada um no seu momento. E gratidão também a todos os meus ancestrais, a todos que me possibilitaram estar aqui nesse momento. Então, a palavra é gratidão. Então, eu inicio essa palestra dedicando a eles por tudo, pela família maravilhosa que eu tenho, com todos os seus desafios, mas grandes pessoas. E é isso, aqui nós vamos ver como é importante a gente honrar, né? E aí, nós vamos assim começar com os questionamentos, né? O que é a família? Lá no Livro dos Espíritos, a gente tem falando sobre a lei da sociedade também, que é importante que o homem não viva só, né? A importância da família, esse agrupamento de pessoas com ideias diferentes, com sentimentos diferentes, com vivências diferentes, e é um grande laboratório mesmo de experiências. Porque na família a gente tem essa oportunidade de, através das diferenças, a gente progredir, a gente melhorar, a gente avançar. Muitos de nós, muitas vezes, nos perguntam, mas, gente, não é possível, eu devo ter caído aqui de paraquedas, eu não sou dessa família, ou eu não me sinto estranho aqui nesse ninho, né? Mas nós sabemos, através da doutrina espírita, que não tem nada errado. Ninguém renasceu na família errada, né? O processo da reencarnação é um processo maravilhoso, ninguém cai ali de qualquer jeito na família, tudo é muito estruturado para que a gente chegue, né, no lar onde a gente é abrigado. Há todo um trabalho mesmo da espiritualidade. Lá no livro Missionários da Luz, alguém aqui já leu esse livro? No livro Missionários da Luz, a gente tem a história de quem? Famosa. Segismundo, não é? E a história que mostra a programação, né, da reencarnação de Segismundo, que era um espírito que tinha uma dificuldade com o seu pai, né, onde ele iria reencarnar, e todo o trabalho da espiritualidade para que se desse, né, a sua reencarnação. Então, nada está solto, né? A reencarnação é uma oportunidade bendita que nós temos, né, de muitas vezes estar ali, voltar num lar com pessoas com quem nós temos algumas muita afinidade, temos amor de sobra, né, afinidade espiritual, e outras que nós temos grandes dificuldades, que nós temos realmente reparos a fazer, e é nítido. Porque, às vezes, a gente sente pela vibração, a dificuldade do entrosamento, a dificuldade de chegar ao coração do outro, né? Os desafios realmente que envolvem aquela pessoa. Mas nós não estamos no lugar errado. Eu coloquei isso. Quem são nossos pais? Quem são nossos irmãos? Né? São pessoas que nós estamos ali realmente
para olhar para cada uma delas e irmos construindo laços e desatando os nós. A gente vai olhar cada um um jeitinho diferente, cada um vai proporcionar a gente uma sensação e uma vivência diferente, mas nós estamos ali exatamente por isso, né? Nós estamos no lugar errado. Muitas vezes a pessoa tem essa sensação, por ser tão difícil às vezes. Fala, gente, mas que povo complexo. Gente, que pessoal difícil. Mas a gente não está ali à toa, a gente também às vezes é difícil, né? E a gente está ali exatamente para a gente se reconstruir, para a gente reparar, que a gente vai ver aqui na palestra, né? Porque nós passamos provas, às vezes, fortes desde pequeno. Qual o objetivo? E aí, lá no livro A Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles, esse livro é assim maravilhoso. Quem puder ler toda a obra dela, a gente lá no nosso grupo, a gente vai fazendo o estudo das obras de Joana de Ângeles, porque sozinho talvez não seja um livro tão fácil de você ler, porque ele é um livro mesmo de tratado de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, à luz da doutrina espírita. Mas em grupo é uma maravilha. Então, muitos grupos já adotam o estudo dessas obras que são maravilhosas para esse momento que a gente está vivendo. Então, ela fala o sentido psicológico da reencarnação, o sentido psicológico, olha aí, da reencarnação é seguir-se a transformação moral do self e a liberação de todos os seus conteúdos ocultos ou que se encontram em germe, capacitando-os para enfrentamentos com os outros arquétipos inquietadores, especialmente quando se tornam imperiosos e dominantes no comportamento. Uma conscientização do ser que se faculta a renovação das forças morais para diluir a sombra e desenvolver as experiências renovadoras. Então, o que acontece? O sentido psicológico da reencarnação é exatamente a gente ir se transformando. A transformação do self, quer dizer assim, do nosso Deus interno, daquele nosso estado luminoso, é da gente ir se aprimorando. E a família, ela proporciona isso na gente, muito. A gente ir se olhando, a gente ir se reparando, porque ali não tem máscaras. Dentro da família, você não coloca máscaras. Você pode até colocar lá fora, querer usar onde você vive na sua religião, mas ali dentro do lar, as pessoas conhecem a gente numa propriedade e são capazes de apontar nosso defeito com uma propriedade. Então, ali realmente traz isso mais fortemente. Esse impacto, né, nosso, a gente com a gente mesmo ali no espelho, com aquelas pessoas que a gente convive. Né? E ele fala que é para limpar esses conteúdos ocultos que nós trazemos, né, e irmos buscando essa conscientização da renovação das nossas forças morais. A gente não está ali para a gente se derrubar num relacionamento difícil com o outro, com os desafios. A gente está ali para a gente olhando a nossa sombra, o que na gente está ali sobressaindo? Se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência com ninguém dentro de casa, se eu sou uma pessoa crítica, se eu só vivo condenando, se eu só vivo agredindo, né? E a gente mais à frente vai ver esses comportamentos neuróticos, simbióticos, muitas vezes, e a gente está ali para exatamente esses conteúdos virem e a gente poder ir olhando para a nossa transformação. Né, para que ela fala que é o diluir sombras e desenvolver experiências renovadoras. Olha que maravilha. Né? E aí, eu coloquei hoje uns quadros que a gente está vivendo assim familiares, porque as famílias estão, não há ninguém que não esteja passando, né, grandes desafios. E eu coloquei ali o consumo que hoje existe, a falta de limites. Hoje a gente está vendo, existe, não sei se vocês já viram no YouTube, as palestras do Augusto Cury, muito boas também, quando ele está falando, né, dessa gestão das emoções, onde ele está falando também da criação dos filhos. Hoje, né, muitas vezes a pessoa, por não ter tempo, por não por trabalhar muito e ter que dar conta de muitas coisas, muitas vezes vai lá e dá coisas. Acha que vai suprir o emocional dos filhos dando coisas. Então, a gente está com uma geração altamente consumista. Crianças que já têm tablets desde pequenas, pequenininhas, nem sabem ainda quase falar direito, mas já têm coisas de última geração que talvez elas nem tenham pedido, talvez nem tenham necessidade nesse momento, mas nós entupimos elas de coisas e hoje a gente está numa geração altamente consumista, que consome, não que a gente não possa ter as coisas, nós podemos ter e é ótimo que a gente tenha.
tudo do bom e do melhor, a gente merece. Mas a gente não pode se tornar escravos das coisas. E a gente está vendo assim uma escravidão da juventude, das próprias crianças, né, o consumo, né, a falta de limites saudáveis, entendeu? E aí isso gerando uma ansiedade nas crianças. Eu tenho isso, hoje amanhã eu já quero aquilo, se hoje eu tenho um celular tal, eu preciso do tal. E não que a gente não possa ter, mas quando essas coisas geram desequilíbrio, ansiedade, elas já passaram da normalidade. A gente já sofre com coisas que não tem nem sentido. Então, o uso excessivo de celulares, a solidão, o abandono. Muitas vezes, a gente hoje é muito comum, não sei se vocês já perceberam, as famílias, por exemplo, vão almoçar, cada um em um celular. Não é verdade? Eu já passei algum tempo assim, em restaurantes, eu vi assim, cada um em um celular, e ninguém se comunicou todo o tempo. Então, hoje as pessoas às vezes se comunicam nos celulares dentro da própria casa. Oi, tudo bom? E aí, já fez isso e ser sim? Mas vem para você pelo WhatsApp. Peraí, você está no outro quarto. Casais deitados. Eu não sei se vocês viram que passou por aí uma campanha que fizeram dos celulares com tantas coisas que a gente fica tão assustada. É como se assim, alguém se tornasse invisível. Vocês viram isso? Aí o avô brincando com o netinho, mas o neto estava invisível, como se ele fosse um fantasminha, porque ele estava no celular. E ele puxando a perna dele, aquela coisa, e a pessoa não vê. A criança falando com a mãe não enxergando. O marido deitado com a esposa, mas a esposa invisível, porque ele estava no celular. Entendeu? Então, tipo assim, cada uma pessoa que alguém estava muito envolvido no celular, eles colocaram a outra como sendo invisível. Gente, isso é chocante. Não é verdade? Nós não fazemos isso. Eu acredito que em algum momento a gente faça. Mas isso é um grande alerta, porque nós estamos vivendo a solidão a 2, a 3, a 4. Nós estamos vendo um aumento onde as pessoas estão se matando, o índice de suicídio é alarmante. Os jovens, a gente que trabalha nessas áreas terapêuticas, jovens chegando com depressões crônicas, sem força de viver, olhar apagado, vontade de morrer, assim mesmo, é chocante para a gente que é terapeuta, chegar um jovem, olhar para a gente e falar, não tenho vontade de viver, queria morrer. Né? E a gente se choca, porque a gente fala, meu Deus, aonde tudo se perdeu? Né? Aonde você se perdeu de si mesmo? Em tamanha dor, em tamanha solidão, em tamanha sensação de abandono. Então, nós precisamos realmente, sabe, vencer certas coisas que a tecnologia nos trouxe para facilitar, não para nos escravizar. Mas exercitarmos, ir com um amigo, tomar um cafezinho, procurar não usar o celular. Se a gente puder, o máximo que a gente puder. Eu sei que a gente fica coçando, porque a gente está numa geração viciosa. Uma geração eletrônica. As crianças não sabem fazer nada, mas o dedinho faz assim, ó, né? Para passar o celular, você já sabe. Mas a gente precisa também dar o limite à criança. Não, né? Você vai sentar à mesa com o papai, com a mamãe, você vai almoçar com a gente sem o celular. Leva outras coisinhas, outro brinquedinho que você possa interagir. Leva para brincar no parque e vai também você brincar, senta na areia, sabe? Caminha na praia, aqui a gente tem tudo na nossa região dos lagos, maravilhoso, sabe? Vai brincar no bosque, usa o celular para tirar uma foto, fazer uma selfie, brincar e depois pede a Deus discernimento para botar ele na bolsa. Eu não vou dizer que todos nós não fazemos, e nós fazemos, mas a gente precisa estar atento. Né, o casal, quantos casamentos hoje são desfeitos por conta da internet. Facebook, Instagram, WhatsApp, entendeu? Abusos, traições, sabe? Sensações de ego, onde ali você pode se colocar. Pessoas que são casados e entram lá em status, em outros lugares, como se fosse solteiro. Quer dizer, nós não estamos enganando a ninguém. Nós estamos enganando a nós mesmos. Nós teremos que dar conta da neurose que nós mesmos criamos, porque isso lá na frente avoluma, isso enlouquece e faz o vazio se instalar. Às vezes a gente tem que passar o processo da dor para que a gente se autodescubra. Às vezes a gente precisa perder, quantas vezes a gente perde a família, a gente passa por situações seriamente graves para um dia a gente dizer, meu Deus, como eu falhei nisso? Como eu deixei meu filho e não brincava, e não olhei, meu filho cresceu, eu não vi.
Como eu deixei meu marido, minha esposa, quantas vezes sozinho, querendo bater um papinho gostoso, querendo conversar, e eu pensava em mim mesmo. Afundado nas minhas vaidades, no meu ego, na minha estrutura doentia. Sabe? E aí a gente... Tão bom se a gente não precisasse passar a dor, mas às vezes a gente vai passar a dor para que a gente ache outros valores, valores mais profundos, valores mais intensos. Sabe? Então, hoje essas questões, todos os vícios morais e físicos, os abusos emocionais, os abusos sexuais, hoje isso está assim, uma invasão, as neuroses psicológicas. Quem tem uma coisa dessa, quem tem... que a sexualidade é uma coisa maravilhosa, que deve ser natural. Tudo que passa em excessivo, que passa a ser doentio, que eu preciso de coisas, que eu tenho pensamentos que começam a ficar anormais, sabe? Pensamentos com conteúdos pesados, sabe? Excesso de visualizações, pornôs e uma série de questões. Aí eu preciso começar a pedir uma ajuda. Porque isso vai descambar na mente. Porque nós temos energias espirituais, nós sabemos disso, que se acoplam às nossas energias e elas alimentam situações que a gente não vai percebendo, mas já está levando a gente para uma destruição. Então, a gente precisa estar muito atento. Ah, não posso ter desejo? Ah, eu tenho que ser uma pessoa apática. Não, nada disso, muito pelo contrário. Desejo é uma coisa... Quem não tem o desejo, né, cada um natural, no seu tempo, na sua idade, com toda a sua estrutura, né, precisa até olhar para isso. Tem gente que nova fala, não tenho desejo, ou entra, né, a gente recebe muito isso no consultório, muitas vezes, entrei na menopausa, não tenho desejo sexual. Isso aí é uma coisa que a pessoa precisa olhar, não tem nada a ver. Isso são sistemas de crenças que nós vamos ver aqui na frente, no estudo. Tá? Isso muitas vezes tem nada a ver. O que tem a ver entrar na menopausa com não ter desejo sexual? Isso aí, obviamente, é um sistema de crença limitante, alguma informação que você recebeu na sua mente. Mas meus hormônios despencaram. Sim, mas a nossa mente é que comanda tudo. Né? Então, isso não tem nada a ver. Nós estamos falando quando a mente começa a criar coisas altamente doentias. Como hoje a gente vê os abusos a crianças, abusos de uma série de questões. Quando a pessoa perceber que isso ronda a sua mente, ela deve rapidamente buscar uma ajuda. Porque tem uma treva ali se instalando. Né? E isso pode ter questões, né, perispirituais, das suas vidas passadas, e a doutrina espírita tem ajuda para tudo isso. Né? Que a gente vai ver aqui através dos passes, da fluido, de tudo mais, das terapias, entendeu? Então, são as questões hoje sérias, né? A pornografia, a homossexualidade, que a gente não entra em julgamento com nada disso, muito pelo contrário, as pessoas precisam ser acolhidas. A gente hoje recebe muita gente, Flávia, meu filho está apresentando isso. Não. Gente, tudo tem que ter calma, tudo tem que ter paz interior. Muitas vezes a pessoa apresenta esse processo, é uma questão dela, às vezes do passado, é alguma... enfim, é o que ninguém pede para ser isso ou ser aquilo. A Constituição vem. Então, só Deus sabe os porquês, só a espiritualidade, só Deus sabe os porquês, e aí a pessoa tem que buscar ajuda. Os pais têm que buscar ajuda para não massacrar a pessoa. Né? A gente tem tantos amigos que sofreram horrores de preconceito por conta disso. Então, abraçar o outro, ouvir o seu filho, ouvir as suas questões, ouvir o que ele traz, o que está ali no seu interior, com a sua dor emocional, apoiar, ajudar, esclarecer, não agredir, criticar, bater, violentar, não é o caminho. Então, tudo isso hoje vem, né, que são muitas as questões hoje na família. Mas tudo que vier, a gente pode ter certeza que vem para algo superior. Vem para que a gente cresça, porque muitas vezes o filho vem trazendo um problema, ou o marido, ou a esposa, ou uma questão, ou um pai, ou uma dor com uma mãe, ou uma situação que você passa, e que você às vezes precisa achar os caminhos, para que você não se perca e que os outros também não. Então, muitas vezes, através dessa dor ou dessa prova que vem, você vai buscar ajuda e você acha os outros caminhos e cresce como pessoa e muitas coisas acontecem. É só a gente ter olhos de ver.
né? Eu botei os processos de escravidão emocional, ciúmes, agressões, o domínio da escravidão do outro, que a gente olha o processo, né, de obsessão de encarnado para encarnado. Quantos processos dentro de casa, gente, de escravidão, que o outro não permite o outro ser ele mesmo, que você quer impor as suas ideias para que o outro siga o que você acha que é certo. Mas o que é o certo? O que às vezes é certo para a gente não é certo para o outro. O que você gosta demais de fazer, às vezes o outro não gosta. Olha o que aconteceu comigo. Meu filho tem 6 anos. Mas foi com 5 isso. Eu falei assim, teve o bailinho do carnaval. Aí, todas as crianças, carnavalzinho, né? Eu não vou querer ir. E o meu filho, mas por quê, meu filho? Carnavalzinho, tão bonitinho, todo mundo lá. Mamãe, eu não gosto daquelas fantasias horríveis. Ele já até usou de outras vezes, mas naquele dia ele não queria de jeito nenhum. Eu não gosto. Aí eu falei para ele, mas meu filho, não tem nada demais. Eu falei, mamãe, eu não vou querer ir. Aí começou a festinha, as mães começaram a postar os videozinhos, né, aquela coisa. Eu ainda falei com ele, olha, todos os seus amiguinhos estão lá, por que você não vai? Aí mostrei para ele, olha, tá todo mundo lá. Mamãe, eu já disse que eu não quero ir. Ele, mas meu filho, mamãe gosta tanto dessas coisas, de carnaval. Mamãe, naqueles tempos que eram carnaval de clube, usava as fantasias, uma em cada dia. Mamãe, eu sou eu, você é você. 5 anos. Você gosta disso, eu não. Aí o que eu falei? Eu falei, você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Né? E não falei mais nada, né? Você, meu filho, é verdade, né? Eu tenho o meu jeito de ser, eu tenho o meu gosto e você tem o seu. É verdade, você tem razão. Né? Porque eu ia falar o quê? Eu não estava certo. Eu estava querendo colocar o meu jeito na ideia dele. Mas, entendeu? Então, na família existem uns processos, isso é uma questão de conversa, de mãe e filho, mas existem uns processos das obsessões, onde você quer impor, onde existem os processos de escravidão, às vezes com o progresso do outro, pessoas que criticam o outro o tempo todo, depreciando, colocando o outro para baixo. Ali existe uma relação simbiótica, neurótica. Né? E isso também a pessoa precisa de muita ajuda, porque, né, passar por essas situações onde você é muito perseguido, é muito criticado, né, onde a pessoa não te dá força para as coisas, e você tem que aprender, muitas vezes, sozinho, a conseguir esse trabalho de autoestima, de alto valor, de você mesmo se posicionar na vida, mesmo você tendo tido informações assim pesadas. Então, isso aqui é uma dor emocional muito grande e que as pessoas precisam pedir ajuda também. Né? E aí o consumo de medicamentos, os problemas emocionais e mentais e de relacionamento, as depressões, as crianças hoje sem limite, querendo dominar os pais, e os pais muitas vezes à mercê das crianças, como se elas fossem adultas. Aí a gente vê aquela posição invertida, onde na terapia a gente precisa trabalhar isso, porque a gente vê como se fosse ele numa posição do pai e a mãe, que era para ter uma força de posicionamento, de tudo, para ajudar na evolução ali, para ajudar. A mãe se coloca como criança e a criança que dita as regras. Hoje existe isso demais. Eu quero isso, faça isso. Criança mandona. E a pessoa, todo mundo ali parece com medo da criança. Olha, meu Deus, peçam ajuda correndo. E tratamento de desobsessão, de tudo que se possa nessa vida. Por quê? Porque você imagina depois que pega uma idade. Você imagina essa coisa da arrogância, da petulância, do mando. Muitas vezes nós vamos ver isso aqui na frente, muitas vezes são heranças ancestrais. Nós vamos olhar aqui, que a Joana fala. Muitas vezes está ali dentro de um padrão que foi lá, um padrão que vem vindo da família. E a gente precisa ajudar, a gente precisa amansar, a gente precisa fazer como os índios, abaixar e olhar nos olhos e falar assim, ó, eu sou a sua mãe, me respeite, e se posicionar. Para que ele se coloque no seu lugar, porque não existe nada mais complexo dentro da família, é que as posições estarem invertidas. O marido querer ser o filhinho da esposa. Ai, bebê. Bebê não, porque você é o marido mesmo. Se posiciona aí.
A mulher querer ser a filhinha, neném, nhenhê. Não, você é esposa, você é mulher. Bota sua energia sexual aí para fora, bota sua fêmea, né? Coloca sua força interna, não é verdade? Com amor, com chamego, fazendo as coisas que precisam ser feitas, mas se posicionando como mulher. Freud falava isso, não é verdade? Que se as posições estiverem invertidas, os danos são enormes. Inclusive, acaba desejo sexual, acaba a relação, acaba tudo. Aí, filho querendo ser o pai do pai. A mãe, como se fosse a filha do filho. Meu Deus, que confusão. É uma confusão. E vocês não pensem que 80% das famílias vivam isso. Tudo invertido. A mãe depois vira filha da filha. Peraí, não, você é a mãe, meu amor. Vai ser a mãe sempre. Sabe por quê? Porque sua filha veio depois de você. Vocês já ouviram falar em constelação familiar? Quem já participou aqui de uma constelação familiar? Coisa fantástica, né? Quem não participou, um dia se dê essa maravilha. É uma terapia que hoje existe. Né? A gente tem uma argentina que ela vem aqui ao Brasil. Não aconselho qualquer pessoa, mas ela é uma pessoa fantástica, Tereza Castelhano. Depois, quem quiser, pode me procurar, que eu dou, sabe quem ela é? Ela vem aqui em Cabo Frio, ela vem em Búzios, ela roda o Brasil. Então, ela faz um trabalho fantástico, onde a gente vê essas desordens, né? Onde nós vemos as desordens do amor. Alguém que está passando hoje uma depressão e muitas vezes está vindo lá do tataravô. E a gente vê isso dentro da constelação. Uma vez, eu lembro que uma das primeiras que eu fiz para participar há mais de 10 anos desse trabalho terapêutico, ela voltou 8 gerações de um rapaz que estava morto vivo. Né? Ele não tinha ânimo nenhum de viver. E aí tinha uma desordem que vinha da 8ª lá de trás, era lá de trás. Né? Passavam pelos tataravós, pelos bisavós, por todos, e aquilo era um estrago na família, a questão que foi tratada. Né? Então, ali na constelação familiar, ela faz esse trabalho. A gente muitas vezes tem que olhar para alguém que está representando os nossos pais e falar, aqui eu só sou a pequena. Eu deixo com vocês os grandes, o que pertence a vocês os grandes, e honro os seus destinos. Mas aqui eu só sou a pequena. Porque eu não posso, como filha, querer mandar nos meus pais. Essas desordens emocionais dentro de casa bagunça tudo. Muitas vezes alguém que está representando o esposo, a esposa tem que falar, né? Eu sinto muito. Eu não estive disponível. Olha, a gente chora de emoção. Porque você, enquanto esposa, você não estava ali. Você não conseguiu se colocar no lugar de esposa. Entendeu? Muitas vezes o marido também não. Que às vezes ainda era aquele menino pequeno, mimado. E a esposa, aquela menina também, cheia de complexos, com mimos, cheia de problemas. E ninguém conseguiu crescer. Aí ela fala, eu sinto muito. Porque realmente é lamentável, né? Muitas vezes as nossas relações. Porque nós... Não, pela imaturidade emocional, muitas vezes não conseguimos nos colocar. Então, é um laboratório mesmo, a família. E aí vem todas essas questões. Aí as crianças devem dominando os pais, a gente tem que colocar a criança no seu devido lugar. Com amor, com educação. Eu falo, meu filho tem 6 anos, nunca precisei dar um peteleco. Ele dá depoimento lá na evangelização, quando as mães batem os filhos. Minha mãe não bate. Ela, às vezes, me bota na cadeira do pensamento. Eu vou pensar sobre o que eu fiz. Ele fala para as mães que batem nas crianças lá na comunidade, né? Que a gente assiste. Ele dá o depoimento dele. Ela me coloca para pensar. Entendeu? Mas a gente não precisa de nada disso. A gente tem que colocar a nossa força moral. Através do nosso olhar, através da nossa fala, se postando. Né? E os desequilíbrios financeiros, muitas vezes a pessoa dando de casa porque quer status, isso aqui, querer fazer aquilo que não pode, desestruturas de toda ordem, desemprego, depressão, ansiedade, pânico e as obsessões. Enfim, são muitos desafios, mas a gente vai ver aqui. Né? Nada nos acontece por acaso, né? Não estamos no lugar errado, tudo vem para o nosso crescimento e evolução, para acharmos novos caminhos e curar e progredir. A sombra é portadora de valores e requisitos que podem ser utilizados de maneira produtiva ou perturbadora. Joana de Ângeles fala, né? Podendo se expressar de 3 formas: a de natureza pessoal, né? Que é aquela com significados que foram reprimidos pelo próprio indivíduo,
as sombras que nós mesmos criamos para nós mesmos, a de natureza coletiva, que representa os significados da sociedade, que a gente, além das nossas sombras, tem aquelas sociais, que a gente acaba agregando as que a gente já tem, né? E as de natureza arquetípica, de caráter ancestral, de destrutividade do ser humano, que é aquela que às vezes as nossas famílias, os nossos ancestrais também arrastaram e que às vezes estão sobre nós também. Então, olha quantas coisas que nós precisamos olhar, não é verdade? E ela fala, Jung considerava necessário adquirir a consciência desses conteúdos reprimidos para alcançarmos a nossa evolução de libertação. Integrar o nosso self, nos reforçando pelo amadurecimento psicológico, não mascarando a nossa responsabilidade pessoal e aceitando de forma consciente, compreendendo as sombras até as vindas de existências passadas, com suas cargas de conflitos, mas buscando renovação, trabalhando-se interiormente com otimismo. Então, essas cargas de sombras, a gente precisa adquirir consciência delas, porque às vezes nós não temos consciência do que está se passando. O mais complicado, como a gente vai adquirindo consciência das nossas sombras? Pelo processo de repetição. Meu Deus, isso de novo. Gente, isso está se repetindo de novo na minha vida. De novo, e aquilo vai se repetindo, de forma que uma hora vai gerando uma agonia na gente. Gente, de novo eu estou repetindo essa mesma história. De novo se aproxima alguém de mim e me causa isso. Quer dizer, sou eu que estou atraindo. Sou eu. Essa sombra me pertence. E eu vou atraindo até que eu consiga me enxergar. Eu vou atraindo até que eu consiga ver. Eu vou atraindo até que eu consiga parar de julgar as pessoas e de condenar as pessoas e de apontar o meu dedo para as pessoas e de culpá-las pelas questões que eu preciso me tornar responsável para vencer. Ah, mas eu fiz isso porque minha mãe fazia assim comigo. Não, meu amor. Você fez isso porque você quis. Você fez isso porque você fez isso. Você. Ninguém pode fazer a gente agir de uma forma que a gente não queira, que não esteja na nossa estrutura. Então, tudo que nos acontece não foi culpa de ninguém, é uma criação minha. Tem caracteres ali dentro de mim atraindo essa cena, atraindo esse cenário que eu vivo. Por que alguém sempre me coloca para baixo? Por que alguém sempre vem perto de mim para me autodestruir? Para acabar com a minha vida? Será que eu me valorizo? Será que eu me respeito? Será que eu acho, eu internamente acho que eu mereço dignidade? A gente precisa se reprogramar. Não vamos alcançar nada. Está lá na Bíblia, renovai-vos pela transformação da vossa mente. É individual, intransferível. Tudo vai mudar na minha vida, sabe quando? Quando eu mudar. Ah, mas dentro da minha casa é uma confusão. Comece a silenciar você. Comece a orar você. Comece a dar exemplo você. Ah, mas meu filho é muito abusado, tupetudo. E você? Como você fala com ele? Foi incrível ontem. Eu montando, olhando essa palestra, cedo alguém me chama que tinha uma família desestruturada, perturbada com o filho. Aí eu fui até o pai conversar. Ele, porque ele é muito abusado e adolescente. Meu querido, a adolescência. Você já parou para pensar no que é isso? Um turbilhão de emoções. A nossa cabeça a mil. Hormônio para tudo que é lado. Você não sabe se você é criança. Você não sabe se você é adolescente, se você já é grande. Você é exigido como grande, mas você, quando faz coisas de grande, você é criança. Enfim, uma confusão. Eu falei para ele, deixa eu só te fazer uma pergunta. Você senta com ele? Você sabe que curso ele está fazendo? Não sei que curso ele está fazendo. Pois ele está fazendo um curso. Você já pediu para ele, para olhar os livros dele quando ele chega? Ou quando ele chega do cursinho, você sentar com ele e falar, filho, vamos tomar aqui um suquinho junto aqui. E aí, como é que foi o dia? Aí ele ficou roxo. Eu falei, como você fala com ele? Julgando, criticando, cobrando?
Como nós vamos querer de alguém o que a gente não consegue dar? Pensem. Olha como tudo mudaria se a gente fizesse isso. Porque o que ia acontecer com o menino? Ele ia se sentir amado. Com a gente ele é ótimo. É da nossa família. Com a gente é ótimo. Por quê? Porque a gente pergunta. Porque a gente quer ouvir. Me fala desse curso aí que você está fazendo. O que você está aprendendo? Como é que é? Aí a pessoa se sente o quê? Amada. Se sente aceita. Se sente acolhida. Se sente amparada. As crianças não querem tablet, não. Sabe o que as crianças querem? Amor. As crianças querem que a gente olhe para elas quando elas estejam falando. E a gente, casal, também. Marido, mulher, também quer isso, quer nada. É tão pouco que todo mundo quer e está tudo tão confuso. Não é verdade? Porque o que a gente quer, às vezes, são migalhas de amor, migalhas. Você fica ali igual, sabe, uma coisa, mendigando. Sabe? Mendigando. Às vezes a criança grita, tem febre, sabe para quê? Para dizer, pai, mãe, estou aqui. Me enxerga. Às vezes o filho vai lá fora, usa droga, se envolve em troço pesado, sabe para quê? Para te dizer, me enxerga. Me enxerga de alguma maneira. Às vezes o marido vai lá atrás, faz loucura mesmo. Conversa com outra pessoa no WhatsApp mesmo. Sabe por quê? Porque às vezes ele vai conversar, a pessoa também não ouve. Isso justifica? Não. Vai gerar mais problema. Mas a pessoa faz na loucura. Faz, sabe, no desespero da alma. Então nós não podemos julgar ninguém. E aí esse pai ficou me olhando. Eu falando isso para ele. Falei, a partir de amanhã, procura olhar quando ele chega. Procura fazer uma refeição com ele. Chama ele para um almoço. Acolha o seu filho. Padre Zezinho falava isso. Você já abraçou seu filho hoje? Você já deu um beijo em sua testa? Antes que seja tarde, faça um carinho. Corra e abrace forte o seu filhinho. Então nós precisamos... Hoje a gente está vivendo um mundo seco. O amor é a resposta para tudo isso. O cuidado, o carinho, o chamego, o aconchego. Tem pessoas que chegam no nosso consultório que a gente tem que dar esse floral. Chamego. É um composto de um sistema brasileiro. Sabe para quê? Para nutrição emocional. As pessoas estão desnutridas emocionalmente. E muitas vezes a gente tem que dizer para ela, você tem que aprender a se dar. Porque talvez as pessoas não compreendam isso. Entendeu? Às vezes você tem pais que não compreendem isso, a questão afetiva, porque não receberam também. E os seus avós também não receberam. E os lá de trás também não receberam, porque o pessoal da geração mais antiga abraçava pouco, não era? Era todo mundo sisudo, né? Pai achava que impor respeito era ficar assim, ó. Aqui ninguém, fica quieto, cala a boca. Muita gente veio dessa criação, não veio? Hã? Fica, cala a boca, aqui você não fale nada. Se abrir a boca, você vai ver quando chegar em casa, te arrebento. Aí a criança ficava doida para comer alguma coisinha, não podia nem olhar, né? Ficava, passava mal, desmaiava, mas não podia fazer nada. E aí, a gente vê a Joana de Ângeles falando aqui, ó, dessa herança também ancestral perturbadora. Que ela fala, durante muito tempo, a tradição era a transmissão oral da cultura, dos hábitos, passada de geração para geração. Constituía um princípio ético, que se deveria respeitar a qualquer preço, pelo fato de pertencer ao passado, havendo se tornado um paradigma de evolução. No entanto, nem tudo que a tradição tem transmitido merece consideração que lhe era atribuída naquela época, sem uma avaliação empírica, pelo menos do seu significado. O valor dos conceitos morais não pode ser atribuído a uma tradição que se baseia em castração, na violência da liberdade do pensamento, de expressão de idealismo, submetendo todas as questões do crivo do aceito e tido como digno de respeito. Não. Tem coisas que já passaram, que hoje não cabem mais. A gente precisa querer refazer a história. Ah, mas meus pais só me olhavam assim, pronto, meu amor, faça isso com as crianças de hoje. Faça, vai lá. Tente fazer o que os seus antepassados faziam com as crianças de hoje. Vocês vão morrer. Por causa de hoje, tu fica assim, ó.
Nem tá aí. É o quê? Eles questionam. E a gente sente raiva. Mas são muito abusados. São não. Eles são geração questionadoras. Eles não funcionam mais. Castigo, pelo amor de Deus, esqueça essa palavra. Tira isso do dicionário, isso não resolveu a vida de ninguém. A gente só tem um monte de gente paranoica, neurótica e psicótica. Se a criança fizer alguma coisa errada, não foi, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? O que está havendo? Eu lembro que teve uma mãe que me ligou desesperada. A filha tinha se cortado. Depois tinha se prendido num quarto. Me ligou desesperada. Flávia, pelo amor de Deus. Eu falei, minha filha, você precisa abrir. Porque você não sabe se ele tem alguma coisa que ela possa até se matar, a gente não sabe. Então, falei, tente, ela já tentei de tudo. Falei, tente com educação. Fala, minha filha, pelo amor de Deus, abra essa porta, senão eu vou ter que arrebentar a porta. Mas eu preciso te ouvir. Eu não vou fazer nada com você. Eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que está se passando. Por que você fez isso? Abre a porta que eu quero sentar com você para te ouvir, minha filha. Se você está sentindo alguma dor emocional, alguma dor no seu coração, abra, eu quero te ouvir. E a menina abriu a porta. Eu falei, não vá com agressão. A agressão ela não vai abrir. E se tiver alguma coisa ali, ela pode fazer contra ela mesma. Não é o caminho. E a menina abriu. Quando ela abriu, a menina tinha retalhado o quarto. Eu falei para ela, quando você abrir a porta, seja o que você vê, não tome uma atitude agressiva. O mal não se paga com mal. Eu falei assim, você sente com ela, seja o surto que você vê com que você vai abrir. Você sente com ela e só pergunte a ela, minha filha, por que você fez isso? E deixe que a alma dela fale, porque ela está com uma dor emocional grave. E foi o que ela fez. E aí, tinha uma história, né, que a gente sabia da história, e ela foi desabafou com a mãe. Elas depois consertaram aquilo ali, o quarto estava um caos. Foi a expressão da ira da alma dela, o desespero do espírito. Eu falei, acolha ela. Diga que a ama. Abrace a sua filha. Pense nas energias espirituais também que estão ali no entorno. Só o amor consegue vencer todas essas sombras. Tem coisa que nós precisamos ser mais firmes? Tem. Mas não vai ser o mal que vai vencer. Ser firme, ter firmeza, não quer dizer ser ignorante, ser estúpido, ser intransigente, tem nada a ver. Ter moral, ter força para falar, não quer dizer nada disso. Entendeu? Então, são esses quadros. Essa coisa de antigamente, a gente tem que olhar tudo o que se passava e a gente buscar fazer diferente. Ah, mas eu não recebi um abraço dos meus pais. Meu amor, comece a exercitar agora. Se abrace. Mas eu não ganhei um beijo da minha mãe, nunca. Ela deu a você o que ela podia te dar. Faça você a sua parte. Peraí, ela não te deu um beijo nunca? Foi bom? Não, não foi bom. Então beije. Porque senão você está repetindo a história. E a gente vem aqui, à frente, com isso que Eric Berne, fantástico, lá em Análise Transacional, estudou os mandatos e os scripts. O que são mandatos? São as vozes ouvidas na infância, criando aquilo que a gente é. Se você foi criado com falas te depreciando, você é isso, você é aquilo, você é um lerdo. Seu irmão aí, irmão é ótimo. Agora você, coisa lenta, que não tem nada mais insuportável que a gente ser comparado, né, gente? E às vezes a gente faz isso com os outros, tá? E se tiver cuidado, faz com os filhos. Mas a gente detesta ser comparado. Olha como que é sua irmã. Agora olha você. Sua irmã é estudiosa. Agora você é uma preguiçosa. Mas, gente, aonde a gente vai chegar com isso? Com esse comportamento neurótico. Obviamente, com esse jeito de falar, nós estamos reproduzindo alguma coisa que nós ouvimos na nossa infância. Porque você pode falar a mesma coisa para os filhos de uma forma diferente. Para o preguiçoso, a criança lá não quer ajudar, meu filho, você é tão participativo, bora ajudar. Você pode usar falas que coloquem a pessoa para cima. Né? Você pode pegar aquilo que ela tem de fragilidade e transformar em uma coisa para elogiar a pessoa e estimular ela. Porque se você ficar todo dia batendo na tecla, você é isso.
Você é isso. O que você acha que a pessoa vai ser? Vai ser aquilo. E outra coisa, haja terapia para depois tirar da cabeça aquilo. Você não vai ter sorte na vida. Porque você é assim, assim, assim. Gente, meu Deus. Eu trabalho com memória celular. É lamentável o que a gente vê. É de dar dor. As pessoas que chegam com aquilo cravado, igual um espinho na alma. Aquela voz que ouviu na infância. Aquela coisa que o outro martelou. E às vezes a pessoa, você não vai ter sorte na vida. A pessoa roda, roda, roda e não consegue ter sorte. Roda, roda, roda e dá tudo errado. Ganha um bom emprego, daqui a pouco dá tudo errado. Troço em bola, a pessoa se ferra. Você nunca vai ter dinheiro, porque é um gastão. Coitada da pessoa, pode ganhar 100 mil reais. Vai ter dívida. Vai ter dívida. Enquanto você não desprogramar isso da cabeça, você vai andar naquilo. Mandatos. Eric Berne foi fantástico. Eu ensino os pacientes, desprograme essa sombra que não te serve mais. Pode ter te servido para alguma coisa até aqui, mas não te serve mais. Diga todo dia para si mesmo o oposto daquilo que te empaca. Você com esse rosto horrível, cheio de espinha, horrorosa. A pessoa passa a vida toda, o rostinho pode estar limpo. Vai se achar horroroso. E mesmo que estiver cheio de espinha, problema. A pessoa tem que se achar linda. Aquele momento é o momento da vida dela. Olha que coisa. Às vezes você foi massacrado e continua massacrando para frente as coisas, script. A repetição das histórias familiares. A repetição. Sabe na Bíblia que fala assim, a maldição de geração para geração? Quando eu estudei script, eu vi que era isso. É aquilo que se alguém não tomar consciência e romper, vai se repetindo. Ah, minha mãe fazia assim. Ah, porque minha avó fazia, porque minha tataravó fazia. Gente, mas hoje já não tem mais fundamento nenhum isso. É uma herança ancestral perturbadora, somente. Eu preciso honrar minha família com tudo que ela me trouxe. Mas olhar para todos eles e falar, meus amores, eu posso reescrever essa história. Vamos reescrever essa história. Eu aqui na Terra, vocês no mundo espiritual, alguns ainda encarnados. Vamos mudar isso. Vamos mudar esses padrões. Minha avó desencarnou com 98 anos. Nossa. Às vezes a gente ia abraçar, ela era toda dura. Aí que eu abraçava. Abraçava, beijava, cheirava. Fingia que ia mamar, né? Grande. Aí quando ela perdeu a memória, um dia eu fui fazer isso, ela olhou para nossa funcionária. Gente, quem é essa menina? Boba essa garota. Eu ri demais daquilo, porque a gente fazia tanta bobeira, né? E chamegava ela, beijava, agarrava, porque ela não teve aquilo. Eu falei, vai reencarnar uma criancinha mais fofinha, mais amorosinha. Fala coisa boa, uma netinha chatonilda que Deus te deu. Né? Que te agarro, te beijo, te espremo, te cheiro, né? Nos aniversários dela, até 98 a minha mãe também cuidava, botava ela toda arrumada, de vestido bonito, e o pessoal toda a casa espírita. Ela, canta Jesus e já passando por aqui. Perdeu a memória toda, só não me esquecia dessa música. Né? Então, aí eu falava, isso, vai renascer um bebê fofo. Né? Vai renascer alguém? Beijoqueiro. Beijoqueiro, chameguento. Não teve isso. Não teve. Os ossos doíam. E eu dava floral, ajudava, homeopatia, para poder ajudar. Né? Coisa linda. E participei do processo do desenlace dela, vendo a espiritualidade desenlaçando. Coisa fantástica. Nossa missão cumprida. 1912, ela fala, 1912, imagina. Imagina. Criação repressora. Aí ela ficou velhinha, ficou saliente. Falava umas saliências. Aí eu falei para as meninas, olha só. Aí imagina, e às vezes menina evangélica tomar conta dela, né? Meu Deus, não posso nem contar o que ela dizia. Se chegasse um amigo nosso bonito, ela, nossa, que gatão. Imagina, 98 anos. Eu falei, meu Deus, crianças, pelo amor de Deus, não reprima ela. Deixa ela falar a bobagem que ela quiser. Ela tem direito, sabe por quê? Porque em 1912 ela não deve ter podido falar nada. Casou com meu vozelino, que já tinha 8 filhos. Depois fez mais 8. E criou os 16. Porque ele foi abandonado. E aí os pais dela nunca mais falaram com ela.
Daí também eu fiz um trabalho antes dela de desencarnar, com os meus bisavós, porque ela chorava e chamava eles. E aí eu fui buscar na história o que tinha se passado. Eu falei, gente, como ela chora tanto de um tempo para cá e chama eles. Ou ela está vendo eles, ou alguma coisa se passou. E aí eu fui descobrir essa história. Que como ela se casou com ele em 1912, teve depois os outros filhos, eles não falaram mais com ela. E aí eu fiz um trabalho de perdão e auto-perdão antes dela ir. Como se ela estivesse falando para os pais dela. Eu sinto muito. Eu fiz por amor. Eu não fiz por maldade. Eu fiz porque amava. Né? Se eu os perdoo e também me perdoo. E dou a vocês um lugar no meu coração. Fiz todo esse trabalho com elas antes dela partir. Foi lindo. Ela repetia sem consciência. Eu ia falando as frasezinhas e ela chorando e falando. Olha que momento emocionante. Que oportunidade, gente. Com todos que eu vivi. Mesmo com meu pai, até o desencarne, com a minha mãe. Todos uma grande experiência de amor. Entendeu? Então, a gente precisa desatar esses nós. Ah, mas eu estou repetindo aquela história. Hoje não tem mais sentido isso. Criação repressora, agressiva. Mas eu recebi assim dos meus pais e funcionou. Meu amor, pelo amor de Deus, se liberte. As crianças hoje são de uma nova era. Deixe que eles falem, ouça. Às vezes uma criança pequena ensina a gente coisas fantásticas. Antigamente as crianças não eram ouvidas. Não podiam nem abrir a boca. Hoje eles são tagarelíssimos. Batem papo com a gente. Trazem coisas na alma, na mente. Coisas fantásticas. A gente vê que veio da espiritualidade cheia de conteúdo. E a gente precisa aproveitar essas maravilhas. Os adolescentes, coisa gostosa. Tem gente que fala, é bobeira. Fica apaixonado, enjoado. Não. Senta com ele, pergunta. Eu fiz trabalho na escola, chamava 4.000 alunos, adorava ouvir cada um. E hoje eu trato eles no consultório, eu adoro. Tem gente que fala, eles não gostam de ninguém, mas eu adoro ouvir as histórias dele. Abraço, dou cheiro, dou chamego. Porque é tão bom, eles se sentem tão amados. Às vezes eles chegam com rosto de depressão, saem felizes. Sabe por quê? Porque foram ouvidos. Só isso. Que coisa. Né? Então, tá aqui esse sistema de crença. E eu coloquei aqui, coisa linda. Alguém aqui já viu o filme A Vida é uma Festa? E a Festa no Céu? Quem já viu, levanta a mão. Um pouquinho a gente peguem para ver. É um filme de criança. Mas, gente, coisa mais linda, não é? Quem viu? É muito emocionante. Né? Porque ele era um músico, A Vida é uma Festa. Ele nasceu pequenininho e ele amava a música, a família mexicana. Mas como pode? Nós somos a única família mexicana que não gostamos de música. Tudo, México é música pura. E aí o que ele vai? Ele vai em busca de saber por que a família dele rejeitava a música. E tinha uma história. E tinha uma história de amor que tinha virado dor. Como muitas das nossas histórias. Que às vezes é uma história de amor e vira dor. Mas às vezes, atrás das agressões que a gente vê, sabe o que tem? O amor que adoeceu. Por trás dos ódios das famílias, aí a constelação vem limpando isso. Por trás dos ódios que alguém carrega, de alguém que se separou, de alguém que foi embora e abandonou, tem ali o amor que sofreu. O amor que doeu te perder. E quando a gente fala, a gente se liberta. Às vezes a gente carrega um ódio de alguém que a gente amou muito e que foi embora. E às vezes quando a gente fala assim, eu sinto muito. Eu senti tanto a sua falta. Como me custou te ver ir, te ver partir. Olha como muda. Porque toda a dor familiar que a gente carrega foi o amor que adoeceu. Às vezes você tem raiva de um pai, raiva. Porque o pai não era afetuoso com você. A raiva é do amor. Você queria que ele tivesse te abraçado. Você queria que ele tivesse falado coisas boas para você. Carência. Nós somos altamente carentes. Por isso que a gente está vendo, gente, tanta doideira no mundo, sabia? É gente pintando o cabelo de roxo, é gente pintando de azul. É isso, é aquilo, é gente doida, surtada. Sabe o que é isso? Carência. Dor. Dor de amor. É a pessoa querer um afeto. Tá doidinho, perena, arruma alguém para amar, fica bom rapidinho. Já viu?
Alguém que ouve fica bom rapidinho, cura. Então esses filmes são lindos, gente. Peguem para ver. Né? Ele vai atrás e vê a história do tataravô dele. Né? E canta, e aquela velhinha cara da minha avó. Quando eu vi o filme, eu berrava. Depois minha irmã viu, berrou de tanto chorar. Era igualzinho o cabelinho dela, igual da minha avó. Igual. Né? E aí, né, ele canta para a avó para resgatar. E a festa no céu, a família era toureira. Aí o pai queria que ele matasse o touro. Ele, mas eu não gosto de matar touro, eu não acho certo. Mas nós somos toureiros. Toda a nossa família é toureira. Ele, mas eu não admito matar um touro. Ele, papai, isso fala de você, não de mim. Essa é a sua história, mas não é a minha. E quando aquela coisa toda do que o touro vem, eles botam ele na arena, que ele quer que ele mate o touro. Todo mundo naquela expectativa, a família, que ele matasse o touro todo em fogo vindo em cima dele. Ele deixa a espada, pega o violão e canta para o touro. Né? E fala para o touro, ai, se me perdoar, ai, se nos perdoar, o amor reviverá. Fala, touro, me perdoe. Nossa! E o touro, aquele fogo do mal, aquela coisa que ia vir para destruir ele, vai se dissolvendo. Vai se dissolvendo, se dissolvendo, se dissolvendo. E tem fim ali, aquela história familiar de matança do touro. Quando ele fala, touro, me perdoe, se chora, que ele é emocionante. Ele fala, se nos perdoar, se nos perdoar, o amor reviverá. Aí lembrei agora também de um filminho fantástico, Moana. Quem já viu Moana? Que história familiar. O pai queria que ela ficasse dentro a menininha ia para o mar. O pai puxava ela para dentro da aldeia, garotinha para o mar. O olho dela estava lá, ela tinha uma força ancestral de vir curar aquela questão familiar que estava ali. Botava ela viradinha, ela voltava para lá. Já vi meu filho várias coisas daquela. A avó, que não era nada boba, sabia da missão que ela tinha. E ajudou ela mesmo. Meu filho, quando ela apareceu logo no barco, falou, mamãe, ela é um espírito, né? Veio do mundo espiritual para ajudar ela. Esperto que só ele na evangelização. Já sabendo disso tudo. E achei lindo também quando ele viu esse filme, A Festa, A Vida é uma Festa, que ele falou assim, mamãe, vovó Jajá não vai ser esquecida, porque foi a avó que ele conheceu e depois desencarnou. Não vai ser esquecida, né? Porque nós oramos para ela, né? Porque lá, quem não é lembrado, né, não consegue passar. Vocês vão ver o filme. Quem não consegue passar para receber as ordens no dia de los mortos, né? De los muertos, né? Que eles falam que eles chegam próximos à família. E olha o que ele falou, vendo o filme, mamãe, ela não vai ser esquecida, porque nós oramos por ela. Olha como as crianças entendem o filme. Né? Então, essas maravilhas. E aí Moana também. Ela tinha missão. E quando ela chega naquela coisa que ela bota, né? Aquela coisa na flor, né? Que vira a terra, né? Que aquilo se transforma de novo e a terra volta a dar fruto. Porque a família dela estava perecendo lá na ilha. Não tinha mais coco, a terra não dava mais, não estava mais vibrante, porque essa questão familiar estava para trás, mal resolvida. E aí ela vai recuperar aquela cura ancestral, e aí volta a dar coco, a terra volta a brilhar. Ela tinha a missão dela. Cada um de nós aqui tem a sua missão. Cada um de nós aqui é chamado para cura familiar. Cada um de nós aqui é responsável para limpar alguma coisa que veio, às vezes, na carga familiar. A gente precisa estar atento. O que é? Às vezes é um jeito de ser da família. Toda a nossa família é muito petulante. Toda a nossa família é brigona. Mude isso. Seja você o pacificador. Seja você o que silencia. Aqui todo mundo perdia tudo financeiramente. Todo mundo ganha, todo mundo perde. Reconstrua isso. Faça curso. Olha o Sebrae ali, ó. Estou fazendo cursos magníficos ali. Gestão de pessoas, gestão de estoque, porque eu tenho trabalho ligado à família, a essa área. Entendeu? E o outro é terapêutico, ligado à alma. Meus ancestrais também eram rezadeiras, eram benzedeiras. E aí, um lado familiar do comércio, outro lado familiar terapêutico. Entendeu? Então, nós precisamos olhar. Peraí, quem nós fomos? O que se passou?
para que a gente reconstrua essa história, fazendo uma história de amor. Tá lá, né? Olha, reprogramar para ser feliz, a força ancestral e do passado. O que recebi eu posso mudar. O que não serve mais, eu preciso deixar ir. Às vezes dói deixar ir, tá? Porque a gente é apegado à história. Mas a gente precisa orar para que, né, as coisas possam ir. Eu devo escrever uma nova história. Aí está minha cura familiar. Honrar tudo como foi. Eu honro tudo, todos que vieram, porque a gente está aqui, isso é lindo. E aqui estão meus pais, aqui estão meus avós, lá os meus bisavós, e toda a carga ancestral. Estou falando aqui, estou toda arrepiada, dos pés à cabeça, que eu fiz esse movimento. Né? Mas essa força que veio e possibilitou que a gente esteja aqui, a gente precisa honrar tudo. Tudo, todos, porque se nós estamos aqui, nós temos essa parte de todos eles. E podemos fazer uma história de luz para frente, para que os que venham aqui da frente, que são os nossos filhos, os que vierem para frente, possam se beneficiar da luz da família, não da sombra. A sombra a gente vai honrar e buscar transformar, escrever essa história de amor, né? E aí o exercício do perdão que eu coloquei aqui, que é o Ho'oponopono, vocês conhecem isso, é coisa linda. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te agradeço. Se tiver alguém que vocês tenham dificuldade na família, fechem os olhos, visualizem, entra na internet, lê sobre isso. Né? Quando eu falo eu sinto muito, é o arrependimento. Me perdoe o perdão, eu te amo o amor, eu te agradeço a gratidão. Então o arrependimento, o amor, o perdão e a gratidão. A gente precisa disso. Às vezes, foi um pai, você teve dificuldade, pensa nele, meu pai, eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo e te agradeço por tudo que foi. Minha mãe, ela tinha muita dificuldade com a gente, com os filhos, assim, ela tinha uma dificuldade mesmo, era uma coisa dela, assim, da força dela, era estressadona, o jeitão, mas era uma pessoa magnífica. Quando ela desencarnou, eu e minha irmã fomos arrumar as coisas, nós pegamos uma carta dela. Nós choramos muito, falando das dificuldades dela. Eu dava um curso, na época, colocava 10 itens que a gente queria vencer, realizar. E ali naqueles 10 itens tinha coisas que ela queria ter feito, em cada uma de nós. Foi lindo. Aí eu chorei com a minha irmã, falei, minha irmã, olha como que ela lutou para ser o que ela era. Olha como deve ter sido difícil. Ela lhe dizia, eu queria falar com mais calma. Ela falou, eu queria ter tido mais paciência. Então, cada um dá aquilo que pode. Cada um vai oferecer aquilo que pode. E um dia eu tive uma grande oportunidade na reunião mediúnica, depois que ela desencarnou. Ela voltou para me pedir desculpas. Através de uma médium. E eu, na hora, fiquei muito emocionada, mas uma amiga que estava do meu lado falou, fala, Flávia, também com ela. Eu falei, eu vou falar, só estou me recuperando. E aí eu falei para minha mãe, tudo foi como tinha que ser. Nós demos uma outra, o que a gente pôde. No amanhã, vamos poder dar mais. Vamos poder amar mais. Mas não se culpe. Você fez o que você podia. Você nos deu aquilo que você conseguia nos dar. E nós também nos demos o que podia. Falei, não se culpe, siga a sua evolução. A gente daqui, você daí, um dia a gente vai se encontrar e tudo vai ser diferente. E tenho certeza que Lorenzo veio, meu filho, porque Lorenzo apacentou ela. Ela tinha uma loucura por Lorenzo, uma paixão. E a espiritualidade permitiu que ele viesse antes da ida dela, um bom tempo, porque amansou ela. Eu chegava em casa até ela embaixo da cabana, com faixa amarrada no cabelo, coisa que neto faz, né? Você era muito durão no passado, um bom neto vai resolver todos os seus problemas. Por isso que tem as plaquinhas, né? Na casa da vovó sempre tem R$1, vovó estraga. Mas não é paixão mesmo. Né? Paixão, né? E a gente, aquele amor que talvez na época dos filhos você não tenha compreendido. E às vezes era um tempo de luta, talvez agora você possa dar. Né? Então a gente precisa ver isso com uma beleza, precisa ver isso com uma suavidade. Né? E aí o reparo do passado, o desenvolvimento das virtudes, o amadurecimento espiritual e emocional,
paciência, tolerância, respeito, fé, oração, boas ações, desenvolvimento da cura pessoal e por aí vai. E aí buscar os tratamentos espirituais, emocionais, psicológicos para limpar o sistema. Oração, fluidoterapia, a gente poderia falar devagar de cada um desses, mas a hora avança. E passes, estudos para a limpeza da mente que a casa espírita proporciona maravilhosamente bem. As terapias, né, que depois, se vocês quiserem mais especificamente saber sobre elas, vocês podem me procurar, pegar meu telefone, que as pessoas são terapias magníficas hoje, constelação familiar, barras de access, já ouviram falar nisso? É magnífico. Eu estou na minha 24ª sessão, magnífico, são 30 e poucos pontos da cabeça, limpando os sistemas de crenças, fantástico. Balanceamento, né, que é a cinesiologia integral, que é o que eu trabalho, que é com memória celular, terapia floral, a psicanálise e as maravilhas todas que estão aí no mundo, muita coisa boa para ajudar, o culto do evangelho no lar, e escrever uma história bonita, limpando a mente e o coração para novas vivências mais saudáveis em todos os setores da sua vida, no dinheiro, na saúde, no amor, na afetividade, no lazer, na espiritualidade, na vida como um todo. Escrever histórias de amor, de felicidade, de paz, de sorrisos, de aconchego, de aprendizados, de afetividades com Jesus, né? E chamar Jesus, né, no nosso olhar, para que Ele possa entrar na nossa casa, né, entrar na nossa vida, mudar a estrutura, né, do que a gente precisa, tá? Eu vou cantar uma música para vocês. Eu vou pedir que a gente possa pensar na nossa vida, na nossa família, mandar luz para todos. O Ho'oponopono, eu falei ali, quando a gente estiver com alguém assim que a gente esteja com muita dificuldade, a gente fazer esse exercício do perdão, esse exercício do amor para a gente se curar, tá bom? Então, essa música é uma música assim muito bonita. Eu ia cantar uma outra que estava aqui, mas eu vim no carro e essa música não saía da minha cabeça. Então é essa. Uhum. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo, pobre de espírito ser. Sua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Vamos bem bonito. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Muita paz a todos, que Jesus possa envolver os nossos corações, meus queridos. Que muita cura tenha acontecido aqui e também com extensão nas nossas famílias. Muita paz a todos, tá? A gente merece ser feliz, a gente merece uma família abençoada e a gente está aqui nessa vida e nessa encarnação para a gente vencer, tá? Muita paz.